tema da nossa mensagem hoje é Encontrando Jesus. Encontrando Jesus. Sabe, nós cremos e nós temos feito isso e pregado isso, é por isso que eu sou pregador, é por isso que eu sou pastor, porque eu entendo que o encontro com Jesus é a maior experiência que um ser humano pode ter nessa terra. Ela supera toda e qualquer experiência, é marcado isso. Fica marcado nas nossas vidas, não é verdade? Quando nós encontramos Jesus, isso fica marcado. Falando assim, para quem nunca encontrou Jesus, não é fácil entender. Quem não encontrou Jesus, quando você fala assim, olha, o dia que eu encontrei Jesus, foi tão... E a pessoa às vezes fica olhando assim, fala assim, que bom para você, né? Ele não sabe o que está falando, mas quando você fala com um crente que também encontrou Jesus, o que acontece? Poxa, porque o dia que eu encontrei Jesus foi assim, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, olha também quando aconteceu na minha vida, ou seja, só é possível saber, entender quando se fala do encontro com Jesus, quando se tem um encontro com Jesus. Se não tiver, nunca vai saber. Irmãos, é igual o gosto do kiwi. Já explicou o gosto do kiwi? Tenta explicar. Tem um gosto assim, meio... Você não sabe, não tem como explicar. Então, não adianta, se você não tiver um encontro com Jesus, aí vai ficar tentando explicar, assim, a pessoa, mas só sabe quem encontra Jesus. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, porque tem um encontro com Jesus que eu gosto muito, eu quero falar sobre ele, é Atos capítulo 9. Esse encontro com Jesus, para mim, é maravilhoso, porque esse encontro com Jesus quebra paradigmas, quebra padrões de pensamento, quebra estruturas mentais, isso é muito importante. Atos 9, de 1 a 4, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Irmãos, Lucas era médico. Lucas foi quem escreveu o Atos dos Apóstolos. Escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas não era poeta, mas isso aos meus ouvidos soa como poesia. A estrutura do texto, eu sei que esse é um texto traduzido, o original é em grego, mas, irmãos, normalmente os tradutores tentam expressar aquilo que está na língua original. E aqui usa a expressão respirando ainda ameaças e mortes. Essa expressão respirando, ela significa muito, sabe? Porque o que te faz respirar? O que te faz viver? Ou seja, o propósito da vida dele, o respirar dele, era ameaça e morte contra a igreja. Já teve alguma coisa na sua vida que fosse o seu respirar, assim, que olha, é isso que eu tenho que fazer, eu estou totalmente convicto que é isso que eu tenho que fazer? Já teve alguma coisa assim na sua vida? Que se tornou a sua respiração? Para Saulo, era ir contra os discípulos do Senhor. Entenda, quando ele pede cartas para ir a Damasco, Saulo tinha em mente que aquilo era um chamado divino. Deus o chamou para parar com essa seita maluca que está dizendo aí que o homem morreu e ressuscitou, que está se levantando, tentando destruir
a nossa maravilhosa religião judaica que nós recebemos dos nossos pais, e eu tenho que ir lá acabar com isso. Esse é o meu chamado. Eu gosto muito disso, irmãos, sabe por quê? Porque nós temos, vamos dizer assim, medidas com respeito a quem recebe Jesus e quem não recebe Jesus. Tem gente que a gente costuma falar assim, fulano é quase crente, gente. É muito fácil, aquele ele está quase da igreja, aquele ele só não é crente por um detalhe. Que é o detalhe que faz toda a diferença. Ele não aceitou Jesus. Mas é tudo, olha, ele ajuda a igreja, o que precisar ele está lá, ele é quase um crente. Mas tem aqueles que falam assim, gente, olha, eu tenho fé, mas fulano, aquele ali não vai ser crente nem, olha, só Jesus mesmo. Só Deus abrindo o céu e descendo, falando para... Então a gente tem medidas. E Paulo, com toda certeza que Saulo ainda, não seria aquela pessoa que a gente fala assim, é quase um crente. Muito pelo contrário, fala assim, esse homem nunca vai ser um crente na vida. Esse homem nunca vai ter um encontro com Jesus. Esse homem nunca vai entender a fé. Esse homem, ele é o inimigo da igreja. Ele pede cartas para ir a Damasco, para ir às sinagogas, com o seguinte propósito: se encontrasse alguém do caminho, algum crente, algum seguidor de Jesus, sendo homem ou mulheres, iam levar eles presos para Jerusalém. Esse era o objetivo dele. E, se algum resistisse, ele podia matar. Mas aconteceu algo no caminho de Damasco. Diz que no caminho de Damasco, subitamente, a palavra subitamente quer dizer de repente. Ele não estava esperando. Ele não viu de onde veio. Ele não tinha a imagem, a ideia de onde estava vindo aquilo. Foi subitamente. Já teve alguma coisa súbita? Tem gente que desmaia subitamente, né? De repente, pum, desmaiou. Subitamente. Cercou a ele um resplendor de luz do céu. Tem gente que fala assim, gente, que maravilha. Você acha mesmo que maravilha? Eu acho mesmo? Se acontecesse com você, você ia falar assim, que maravilha. Eu conheço um monte de gente que se acontecesse alguma coisa semelhante, fala assim, ai meu Deus, estou morrendo. Ai meu Deus, tem misericórdia. Agora não, Jesus, espera mais um minuto. Agora não. De repente do céu veio uma luz e te cercasse. Assim, ai meu Deus. Eu conheço crente que ia cair de joelho, Jesus, perdoa os meus pecados agora. Um resplendor veio do céu e cercou ele. E ele caiu por terra. Ele não caiu de medo, não, ele caiu porque caiu mesmo. Ele foi jogado no chão. Tem gente que costuma pregar e fala assim, e Saulo caiu do cavalo. Irmãos, a Bíblia não diz que tinha cavalo aqui nessa história. Pode até ser que tinha, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu por terra. Não tem cavalo aqui, mas as pessoas têm mania de botar coisa onde não tem, né? Caindo do cavalo, bom, não vi nenhum cavalo aqui, mas tudo bem. Ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, eu fico tão feliz quando eu ouço essa frase. Eu fico feliz por essa frase. Porque, irmãos, nós como igreja, nesse mundo, nós sofremos bastante. É lógico que em alguns países a igreja sofre mais. Mas ser crente não é fácil, não. Eu creio que todos nós temos história aqui de que já fomos discriminados porque somos crentes. Alguém já olhou para a gente cara feia porque a gente estava cantando louvor. Ou qualquer situação. Eu que sou pastor, então, eu pertenço à classe mais baixa ainda dos crentes. A verdade é essa. Tem um pastor que ele contou a história que ele foi abastecer a moto num posto de gasolina perto da casa dele.
Quando ele chegou no posto de abastecer, ele viu que estava sem a carteira. E aí ele, para o rapaz, falou assim: rapaz, eu moro aqui na rua de trás, eu esqueci a carteira, eu vou ali pegar o dinheiro e te pago. Cara, não, tu tem que me pagar. Rapaz, eu sou pastor. Ih, piorou. Ele pensou que falando, eu sou pastor, que ia melhorar a situação. O cara, piorou aí, que tu não vai sair daqui mesmo. Tu tem que pagar aqui agora. Ele falou que ele tinha que tirar um relógio que ele tinha, deixar o relógio de garantia para ir em casa, pegar o dinheiro, pagar a gasolina, porque quando ele falou que era pastor, o cara piorou. E realmente, irmãos, nós como pastores, nós pertencemos à classe mais baixa de crédito pelas pessoas. Não porque os pastores sejam, mas porque alguns que se dizem pastores fazem isso ou aquilo, e aí eu não vejo ninguém fazendo isso com médico, eu não vejo ninguém fazendo isso com advogado, eu não vejo ninguém fazendo isso com padeiro, mas com pastor faz. Se um pastor errou, se um pastor fez isso, nenhum pastor presta. Então, o que acontece? Nós sofremos nesse mundo. Sofremos discriminação. Né? Mas nós sofremos outros tipos de discriminação também. Quem é pobre sofre discriminação, não é verdade? Porque você é pobre, porque você não está com um carro de luxo, porque você não está com roupas de luxo, você só... Irmãos, imagine eu sou 3 peixes, pastor, preto e pobre. Aí combinou tudo numa pessoa só, aí é difícil demais, né? A gente vai sofrer muito porque não tem jeito. Mas olha só, quando eu ouço Jesus falando para Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico feliz. Sabe por quê? Porque todo e qualquer sofrimento, qualquer perseguição que a gente passa por causa de Jesus, Jesus fala, está perseguindo a mim. Vai ter que se ver com Jesus. Você não precisa brigar, é por isso que não precisa brigar. Ih, está perseguindo, vai te despedir, ih, falou de você, ih, te xingou sua mãe, seu pai, seu cachorro, xingou. Não se preocupe. Jesus vai se apresentar para ele e falar assim, por que você está me perseguindo? É no seu trabalho? O patrão está perseguindo porque esse crente aí acha que é melhor que todo mundo. Por que está me perseguindo? Jesus toma por pessoal aquilo que acontece conosco. Jesus fala assim também, que aquele que der um copo de água fria a qualquer um desses meus pequeninos por ser meu discípulo, jamais perderá o galardão. Olha só que bênção. Então, da mesma forma também que os ataques a nós, Jesus toma por pessoal, também é o benefício que é feito a nós, Jesus também toma por pessoal também e abençoa por causa disso. Aleluia. Então, irmãos, nós como crentes somos fonte de bênção aonde quer que a gente vá. Eu creio que já falei isso aqui, né? Já aconteceu isso com alguém aqui. Você entra numa loja, a loja está vazia. Você entra na loja para perguntar qualquer coisa, daqui a pouco a loja fica lotada. Aí às vezes até o loja assim, eita, quanta gente que houve. Aí você fala assim, fui eu que cheguei aqui. Vou ter convencido mesmo. Não foi, porque Jesus vem comigo, quando Jesus vem bênção junto. Irmão, isso acontece direto. Você entra num lugar, é até complicado, né? Você fala, vou rapidinho no mercado para comprar uma coisa. Quando você entra, não tem ninguém. Quando você chega lotado, você fala, mas o que aconteceu? Foi a benção, tu levou a benção para ali. Levou a benção. Então, Jesus toma por pessoal. Olha só o versículo 5. E ele disse, quem és, Senhor? Saulo disse, né? Quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus,
a quem tu persegues. E deixa eu te falar uma coisa, hein, Saulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha essa expressão, recalcitrar contra os aguilhões. Tem muita gente que, eu lembro, né? Na igreja sempre foi assim, né? A gente tem mania de cantar, falar as coisas que a gente não entende, né? Os hinos do Inário são muito assim, escritos há mais de um século atrás. Tem um monte de palavras que a gente nunca ouviu falar, que a gente não sabe o significado, mas a gente canta amarradão, como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Aleluia, que fé. Entendeu? Não, nenhuma palavra. Mas estou cantando, é como se cantasse latim, né? E aqui tem essa expressão, recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu explicar. O aguilhão é uma ponta de ferro que maldosamente, né, hoje eu creio que isso é proibido até pelo direito dos animais, que os que conduziam os bois colocavam, os cavalos, enfim. Aquela ponta, se o animal andasse retinho, certinho no caminho, aquilo não feria ele. Mas se o animal quisesse se rebelar ou alguma coisa, aquelas pontas começavam a furar ele. E aí forçava ele a voltar para o caminho certinho. Então, recalcitrar contra os aguilhões é você se rebelar contra aquilo que está sendo colocado para você trilhar o caminho. E é isso que Jesus falou para Saulo. Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você só vai se ferir. Você só vai se machucar. E aí, o que o texto diz? Que ele, tremendo e atônito, né, disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele entendeu a mensagem. Você está lutando uma guerra que você não tem condições de ganhar. Você só vai se destruir se você continuar por esse caminho. Você está lutando uma guerra errada. E aí, eu lembro lá de Atos 26, quando Paulo fala assim: olha, eu também estava convicto de que contra a igreja do Senhor eu deveria fazer todo o mal. Ele estava convicto disso, mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele entendeu que ele estava errado. Irmãos, o encontro com Jesus mostra para nós que nós estamos trilhando um caminho errado. É por isso que quando uma pessoa, ela diz que encontrou Jesus, mas não percebe o caminho errado, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Já viu, eu não quero nem citar, mas é um exemplo, essa enxurrada de cantor, de famoso, de jogador de futebol, essas coisas todas, que dizem que viraram crentes agora? Eles dizem que viraram crentes, mas não mudam nada. Continuam fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Irmãos, encontrar Jesus é se submeter a Jesus e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Porque ninguém que encontra Jesus não tem o que fazer. Todo mundo que encontra Jesus, sempre tem alguma coisa para ele fazer. E Saulo, logo no início, ele entendeu isso. O que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus falou para ele: olha, entra na cidade, porque lá vai ser dito para você o que você deve fazer. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o encontro com Jesus, irmãos. Sabe, nós estamos carentes nesses tempos de verdadeiros, de genuínos encontros com Jesus. Nós vemos muita gente falando que recebeu Jesus, que encontrou Jesus, mas continua simplesmente vivendo para si mesmo. Em nenhum momento pergunta: Jesus, o que tu queres que eu faça? Vamos dar um pulo lá para o versículo 15, Atos 9, versículo 15. Antes de ler, deixa eu dar uma explicada aqui. Saulo entrou em Damasco, ele ficou cego, naquela experiência da luz que veio sobre ele, ele ficou cego. Ele entrou em Damasco, e lá em Damasco, né, Jesus apareceu e falou para Ananias, um crente, falando assim: Ananias, você vai lá em tal lugar,
que Saulo está lá esperando, ele precisa, vai lá e ora por ele. Agora a pergunta que não quer calar é, no lugar de Ananias, você iria numa boa? Um camarada estava prendendo a igreja, matando a igreja, Jesus fala, vai lá que ele vai lá orar por ele, você iria? Ananias também pensou nisso, falou assim, mas Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas esse camarada aí, Saulo, esse aí que estava prendendo todo mundo, né? O senhor está sabendo disso, está ligado nisso? Aí Jesus diz aqui no versículo 15, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Então aquele que era totalmente improvável, aquele que ninguém acreditaria que ele encontraria Jesus um dia, agora o próprio Jesus fala, ele é um vaso escolhido. Eu vou levá-lo porque ele vai proclamar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Eu vou levá-lo, ele vai aprender o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, todos nós, crentes em Jesus, devemos padecer pelo nome de Jesus. Essa é a nossa recompensa deste mundo, mas a nossa recompensa no céu, ela é muito maior e não se compara com o que vamos receber nesse mundo. Nenhum crente nesse mundo deve esperar ser aplaudido pelo mundo, muito pelo contrário. Jesus diz, olha, o mundo vai odiar vocês, por causa do meu nome. O mundo vai perseguir vocês, por causa do meu nome. Mas vocês tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. E quando nós falamos e pregamos o evangelho, nós precisamos falar isso. Porque tem algumas pessoas que parece que não falam isso. Eu sou um pregador da graça de Deus, eu creio na graça de Deus, se você só precisa crer em Jesus para ser salvo, mas eu tenho que te dizer isso, o crer em Jesus vai trazer várias consequências nesse mundo. Né? Creia em Jesus e seja feliz para sempre, isso não existe. Não é assim que funciona. Creia em Jesus e você vai ver muita coisa mudar na sua vida, muita coisa vai fazer sentido na sua mente, que você não entendia, você vai começar a entender, mas você vai enfrentar problemas. Por quê? Porque tem um inimigo nesse mundo, que ele faz de tudo, irmãos, para atrapalhar aqueles que servem a Jesus. Veja bem, você já deve ter experimentado isso diversas vezes. Até mesmo no mundo dos negócios, você faz um negócio lá, a outra pessoa foi, fez, deu tudo certo. Você vai fazer, eita, meu pai do céu, mas fulano foi lá, deu tudo certo, por que comigo está dando esse rolo todo? Fica tranquilo, está tudo normal. É assim mesmo. Aí o que acontece? Quando as coisas começam a dar, a gente pensa assim, poxa, eu orei, por que Deus... Irmãos, não tem nada a ver com Deus. O que Jesus fala? Jesus fala que um fazendeiro plantou trigo no seu campo e foi dormir, foi deitar. Enquanto ele estava dormindo, deitando, veio um inimigo e semeou o joio. É assim que o diabo faz. Mas aí o que normalmente os próprios crentes fazem com os crentes? Está dando errado, melhor tu orar, hein? Está dando errado, Deus deve estar pesando a mão, hein? Está dando errado, não é nada disso, irmãos. Está dando errado porque a gente passa perseguição nesse mundo mesmo. Para o outro não deu tudo certo, o diabo gosta de fazer isso, sabe por quê? Porque colocar caraminhola nas cabeças. Então eu estou fazendo alguma coisa de errado. Por que eu estou fazendo? Não é nada disso. Continua confiando no Senhor. Nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Para nós as coisas são mais difíceis mesmo, porque nós não estamos só lutando no natural, não. Nós estamos lutando no espiritual. É uma guerra espiritual. Quando eu falo com respeito a dinheiro aqui, tem gente que não gosta. Não gosta que fale de dinheiro. Mas gosta de dinheiro, né? Quando eu falo de dinheiro aqui, irmãos, para nós o dinheiro sempre é mais difícil. Já reparou isso? Para nós o dinheiro sempre é mais difícil, sempre dá mais trabalho do que os outros. Por que será isso?
Porque Deus não quer dinheiro. Não é isso não, irmãos. É porque o diabo sabe que o dinheiro na nossa mão vira Bíblia, o dinheiro na nossa mão vira igreja, vira sala para a escola dominical, vão abrir uma congregação. Se tem dinheiro, e vão abrir igreja no Rio, vão abrir igreja não sei aonde, vão abrir igreja. Dinheiro na mão de Cristo vira igreja. E igreja para o inferno é uma perturbação. É destruição para o inferno. Por isso que é tão difícil a gente ter dinheiro. Por isso que é essa luta. Aí você fica assim, irmãos, eu digo para vocês, todas as pessoas que eu conheci, que gostariam muito de me ajudar, desde que eu era adolescente, gostariam muito de me ajudar, eu não tenho vergonha de dizer, a igreja pagou meu seminário, quando eu fui fazer meu seminário. Todas as pessoas que queriam muito me ajudar, não tinham dinheiro. Puxa, eu queria tanto ajudar você nesse seminário, queria tanto, mas era pobre, não tinha dinheiro. E aí, sabe o que eu entendo também? O que o diabo fazia? Apertava mais para nem pensar. Eu me lembro de uma época, eu tive contato com o diretor de um grupo de teatro, que foi bastante famoso na década de 80 e 90, no Rio, e teatro gospel, né? E ele fazia uma peça, antes de ter esse Jardim do Inimigo, ele fazia O Inimigo, ele que começou essa... E ele contou isso para mim, ele falou, pastor, nós passamos por isso sempre. Eu conheci um senhor, ele era dono de uma concessionária, várias, né? Tinham várias lojas, coisa grande, e ele falou assim, olha, eu quero investir no seu ministério. Eu quero, porque era um trabalho muito bom mesmo. Eu quero investir, você tal dia vai lá na loja conversar comigo. Ele foi. Quando ele chegou lá para conversar com o moço falou assim, olha, infelizmente não vou poder te ajudar não. Aí ele falou assim, mas o senhor que mandou eu vir aqui, o que aconteceu, o que mudou? Não vai dar não. Aí ele insistiu muito, a pessoa falou com ele, olha só, rapaz, desde o dia que eu falei que ia te ajudar, você não tem noção do que começou a acontecer aqui nas minhas lojas. Foi isso, irmãos. Então é assim que acontece. Porque o diabo não quer que o evangelho avance. Então nós vamos lutar sempre, sabe, o que a gente vai conseguir é com muita luta mesmo, com muita batalha, porque aquilo que é do diabo já está soltando grana, está fazendo e acontecendo, tudo dá certo, nada, o pneu não fura, todo mundo chega no horário. Agora, quando diz respeito à igreja, sempre tem algum contratempo, mas isso faz parte, e o que a gente tem que fazer? Resistir, porque nós estamos na luta certa, nunca duvidar, será que é de Deus mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Não, eu estou no caminho certo, isso aí é batalha espiritual, eu tenho que resistir, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é resistir. Então, Jesus falou para ele, é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Você teve um encontro com Jesus, você é um vaso escolhido. Eu quero ler um outro texto, que está em Marcos, capítulo 10. Versículo 49. Marcos 10, 49, diz assim, Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, filho, levanta-te, que ele te chama. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus
pelo caminho. Esse é um outro encontro com Jesus. O encontro do cego Bartimeu com Jesus. Jesus pergunta para ele: o que você quer? E ele diz: eu quero ter vista. Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, nós que estamos aqui, aqueles que estão assistindo na internet, não há como descrever. Cada encontro com Jesus é pessoal. É seu, é você e ele. Não tem interferência do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, não tem interferência de ninguém, é você com ele. E quando ele acontece, ele transforma a nossa vida. Ele transforma. Às vezes é algo estrondoso. Às vezes é algo muito suave. Eu tinha uma certa dificuldade em determinar quando foi o meu encontro com Jesus. Porque eu não tive um momento de apelo para ir à frente, para aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Alguns de vocês tiveram, mas eu não tive isso. E eu tinha dificuldade de determinar quando foi que eu tive esse encontro com Jesus. Eu sei quando eu tive a minha decisão. Mas eu entendo, irmãos, que o meu encontro com Jesus mesmo foi naquele sábado em que eu fui convidado para ir à igreja para participar de um ensaio de adolescentes. Aquele foi o dia do meu encontro com Jesus. Eu tomei consciência e decidi alguns dias mais na frente, mas aquele dia foi o dia que eu encontrei. Foi aquele dia que eu fui impactado. E fui impactado exatamente por quê? Pelo quê? Irmãos, era uma igreja pequena, né? Um templo pequeno, cabia ali umas 200 pessoas. Tinha um grupo ali de mais ou menos uns 15 adolescentes. Ninguém pregou nada para mim. Mas o fato deles estarem ali ensaiando uma música, eles também não sabiam cantar direito, eu também não sabia tocar direito. Mas aquilo ali impactou meu coração de tal forma que eu quis voltar. Eu quis voltar. Por isso eu creio que ali foi meu encontro com Jesus, sem palavras, sem pregação, sem apelo, mas ali eu encontrei Jesus. Eu ainda não sabia que tinha encontrado Jesus, mas foi ali que eu encontrei Jesus. Sabe, às vezes nós encontramos e não sabemos ainda que encontramos. Nós precisamos acordar e falar assim: não, de fato, alguma coisa. É como os discípulos do caminho de Emaús. Eles vinham conversando com Jesus, mas eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus começou a falar das Escrituras para ele, a falar. E aí, quando eles chegaram no lugar que Jesus foi partir o pão, que foi comer, que os olhos deles se abriram e viram que era Jesus. E aí eles pensaram: por acaso não nos ardia o coração quando ele falava conosco no caminho? Ou seja, lá no caminho eles encontraram Jesus, mas eles só enxergaram Jesus lá na frente. Muitas vezes nós já encontramos Jesus, mas nós ainda não enxergamos Jesus. Eu já encontrei, mas eu preciso desse momento para assim: agora os meus olhos se abriram, agora eu estou vendo que eu já encontrei. Eu estou falando isso porque tem gente que pode pensar assim: pastor, tudo que o senhor falou aí, então acho que eu não encontrei não. Não, você pode ter encontrado, só que ainda você não percebeu. E vai chegar um momento em que Jesus vai desvendar os seus olhos, e você fala assim: agora é claro, agora eu estou entendendo. Na casa não ardia o meu coração quando ele falou assim, quando ele fez isso e aquilo outro. Glória a Deus.
Eu quero orar, irmãos, em nome de Jesus, por todos aqueles que já encontraram Jesus, por todos aqueles que ainda não encontraram Jesus, por todos aqueles que pensam que ainda não encontraram Jesus, enfim, por todo mundo.